Não se esqueçam também que nessa apresentação que eu vou mandar para o pessoal da biblioteca, para que eles possam deixar, disponibilizado, tem também gravações de sessões análogas a essa, né, similares a essa. Não exatamente esta, né, porque eu estou começando a gravar agora, mas de qualquer maneira, eh, existem também outros links no nosso site de outras sessões que são iguaizinhas, né, de mesmo conteúdo, só que em outras datas que foram feitas, tá? Maravilha, então. Bem, então, vamos lá. Essa gravação, André Cavalheiro, na realidade, o pessoal da biblioteca da Unicamp que vai disponibilizar, tá legal? Nos canais deles. Então, vamos aqui agora para fazer tudo na prática, né? E lembre-se que eu vou dando essas paradinhas ao longo do tempo. E, por favor, somente nessa hora que eu der as paradas, senão eu me perco aqui com um chat imenso, aí vocês mandem perguntas, dúvidas, tá legal? Bem, vamos lá. Qual é a maneira mais básica, mais comum, mais fácil de você entrar nos recursos que estão disponibilizados no portal da CAPES? Através do site do portal da CAPES, né? www.periodicos.capes.gov.br. Claro que muitas vezes na instituição, no site da biblioteca, tem link para entrar também. E beleza, vai funcionar, porque são outras formas de você entrar. Mas aqui eu estou fazendo a maneira mais básica possível, né? Para que todo mundo já veja também essa forma de entrada. Quando você digita o www.periodicos.capes.gov.br, o que você tem que lembrar é que você vai digitar essa URL, mas você tem que estar num computador de acesso autorizado. Então, ou você está num computador dentro da Unicamp, né, num computador da rede da Unicamp ou num Wi-Fi da Unicamp, ou você está num acesso autorizado remoto. O acesso autorizado remoto é quando você está fora, quando está na sua casa, por exemplo. Aí o mais comum hoje em dia é o acesso CAF, que você entra aqui no acesso CAF, aí você vai aqui para ver uma listinha onde você vai procurar o nome da sua instituição, ó, Unicamp está aqui. Quando você acha a sua instituição e dá um enviar, ele vai aparecer para você uma tela que é de gerenciamento da Unicamp, onde você vai colocar aqui o seu usuário e a sua senha institucional. Para quê? Para validar que você, mesmo estando fora da instituição, você é da Unicamp. Aí, quando ele validar isso, você estará num acesso autorizado. Quando você está num acesso autorizado, seja porque você está dentro da instituição, ou seja, porque você está fora, num acesso CAF, por exemplo, vai aparecer esta frase aqui, não com conteúdo gratuito. Aliás, não pode aparecer conteúdo gratuito. Vai ter que aparecer aqui, você tem acesso por Unicamp, tá? Tem que aparecer o nome da instituição. Não pode aparecer gratuito, tá? Senão você não está num acesso autorizado e não vai conseguir entrar na base, tá legal? Então tem que aparecer o nome da instituição. Uma vez que você esteja num acesso autorizado, você vem aqui para a lista de bases e coleções. E aí, quando você vem em lista de bases e coleções, aparece aqui nesse campo do Olá, você vai dar o nome da base. Qual é o nome da base? Web of Science. E você vai dar um pesquisar. Quando você faz isso, ele aparece aqui a descrição da base e você vem em disponibilidade. Quando você vier em disponibilidade, você clica aqui na disponibilidade e ele abre em outra aba o nome, uma outra tela, né, da interface da base. A interface já vai vir em português e você aqui vai trabalhar com a coleção principal da Web of Science, que é aquela que indexa revistas, conferência e livro. Lembra que eu mostrei na apresentação que tem aquela bola com aquele monte de basezinha em amarelo? Se você quiser trabalhar com alguma daquelas outras bases, você vai fazer este mesmo caminho de ir para a Web of Science e vai clicar aqui nessa setinha e vai escolher as outras bases. Porque quando você clica nessa setinha, ele te mostra todas as bases da Clarivate que você tem acesso. Ah, então eu quero ir no Data Citation, que é aquela que é de massa de dados. Data Citation, ó, escolhi.
você vê que a tela permanece muito parecida. Só que agora eu estou naquela base do Data Citation, que é aquela que traz repositórios de dados. Vai ter alguns campos específicos, né, que tem a ver com repositórios de dados, mas a maneira como você vai navegar, a maneira como você vai aqui fazer pesquisa de uma maneira geral, é muito similar, como quando você faz com outra base qualquer, tá? Então vamos exemplificar com outra base. Ah, eu quero ver a base de dados de política pública. Índice de citação de política, ó, já estou em outra base. E vou também usar a mesma interface. Ah, eu quero ver a base de teses e dissertações. Escolha aqui, teses e dissertações e teses, e vou fazer a pesquisa. Então, isso é um facilitador muito grande, porque se você sabe usar essa base da coleção principal da Web of Science, que é aquela que indexa revistas científicas, conferências e livros, para você usar qualquer uma das outras que você tem acesso, você simplesmente vai chegar aqui na setinha, vou naquela de pré-print agora, tá? Indexador de citações de pré-impressos, né? Que é o do pré-print. Você já entrou aqui. Vai ter alguns campos que são específicos? Vai, por exemplo, se você está falando de pré-print, ele vai dizer ah, aqui quais são quais são os repositórios, de onde ele está tirando esses dados, né? Dos trabalhos depositados nesses repositórios de pré-print. Mas a maneira como você vai navegar é igualzinha, né? Então, se eu mudar de novo, vou ver aquela base das revistas da Cielo. Escolhi aqui as revistas da Cielo, ó, mas aqui a minha interface ela continua muito igual. Então, essa é a grande facilidade, né? Porque se você sabe usar uma, está familiarizada a usar um, as outras vai ser tranquilo. Você só tem que saber que efetivamente tem essa coisa do conteúdo, né? O conteúdo da base que você quer usar. E sempre, por favor, quando for no portal da CAPES, escolha entrar na Web of Science e quando você entrar na Web of Science, vá aqui do lado na setinha e escolha uma das outras bases, como a gente, né, referenciou a elas, que você queira. Então, seja de teses e dissertações, de pré-print, de política pública, a Medline, a coreana, a de financiamento de pesquisa, a da Cielo, todas essas que você tem acesso, a de teses, a de invenções com patentes, a Current Content, que é aquela que funciona como um índice, ou a própria coleção principal da Web of Science, que é onde, né, que o portal da CAPES te joga como tela inicial. Legal? Vamos ver então aqui se surgiu alguma pergunta em relação a isso. Vamos lá. Então, vamos aqui andar para cima, porque já mandaram alguma coisa antes. Para aqui. Aqui a Roberta, inclusive, colocou o canal do SPU que vai ter a gravação depois, disponibilidade. A Brenda Gomes, pode ir no link direto se estivermos conectados à Unicamp? Sim, Brenda, foi o que eu disse. Eu mostrei a entrada pelo portal da CAPES, tá? Mas se na sua instituição, como a Unicamp tem, os conteúdos assinados pela Unicamp e pela CAPES, pode usar pelo VPN também, a Roberta colocou aqui os dados, né, de como é que você pode também acessar, né, através do VPN. Então, tranquilo, pode ser. Eu realmente mostrei pelo portal da CAPES, porque é uma maneira bem padrãozinha, né? Então, mas todas essas maneiras você consegue chegar do mesmo jeito, tá? Então, sempre é interessante entender que não é, na verdade, uma excludente da outra, são formas diferentes de entrar no mesmo lugar. A Jéssica está dizendo, o meu aparece coleção básica da Web of Science. Sim, é esse o nome. Isso é esse o nome que aparece. Vamos ver. O acesso via VPN também é possível? Sim, Mirella. Dentro da Unicamp existe, além do acesso CAF, existe a opção pelo VPN, que também é válida. Luigi, eu acho, né? Gaspardo Silva. Essas bases também contemplam normas, ASTM, NBR, ISO? Não, Luigi, na realidade são bases referenciais desses conteúdos, né? Tese, dissertações, informações sobre pré-print, sobre financiamentos, mas não de normas
de formatações bibliográficas, né, não é isso. As normas até estão dentro do portal da CAPES, mas isso não significa, eh, agora eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, essas bases também contemplam normas? Na verdade, as informações das teses e dissertações estão lá, as informações dos pré-prints estão lá, as informações das revistas, dos livros, das conferências estão lá, as informações do que tem de política pública está lá. Agora, depois, se você vai portar essa informação e vai formatar num padrão de estilo bibliográfico, aí já é uma outra situação. Tá? Obviamente que qualquer uma dessas informações podem ser contempladas dentro dessas normas, mas isso não é como elas estarão dentro das bases. As informações que estão dentro das bases são as informações não normalizadas, né? Não normatizadas na realidade. Tá? Não sei se era essa exatamente a sua pergunta, né? Se não for, por favor, me complementa aqui. Eu não estou vendo mais nenhuma pergunta nesse momento, então, normas, ele diz, o Matheus, normas, ele diz, acho que tipo e metro, sabe? Não, eu entendi o que ele quis dizer como norma, mas acho que o Luiz está se referindo aos documentos de normas técnicas, não à formatação bibliográfica. Se for os documentos de normas técnicas, Diana, também não. Também não, porque essas bases não têm conteúdos de manuais, nem de documentos de normas técnicas. Aquelas normas tratam de como procedimentos devem ser realizados, químicos. Não, aí porque não é o conteúdo, né? Não é o conteúdo dessas bases. Tá? Aí o Gustavo Romero está, inclusive, dizendo que as normas são assinadas pela Unicamp à parte, porque é outro tipo de documentação, Luiz. É outro tipo de documentação. Tá? Não é repositório de normas técnicas, é o repositório próprio, que se encontra também dentro do sistema de biblioteca. É outro tipo de documento. Não é tese, não é dissertação, não é política pública, não é pré-print, não é financiamento de pesquisa, não é patente, não é artigo publicado em revista, não é artigo que aparece em anais de congresso, nem com livros acadêmicos. É outro tipo de documento, Luiz. Então, é outro tipo de fonte, que não é o que eu tenho dentro dessas bases, tá legal? Mas que são informações que estão dentro do que vocês têm acesso pela Unicamp, tá? E pelo próprio portal da CAPES também, tá? Não, não dentro de bases de dados, porque as bases de dados elas têm um outro conteúdo, né? Se é um conteúdo de o que é publicado em revista científica, não é norma técnica, né? Então são outros documentos. Emily Muniz, eu só consigo baixar os artigos em que estão publicados em revistas pagas pela Unicamp. Eu achei um artigo interessante pela Web of Science, mas não consigo baixar. Acredito que por causa da revista. Consegue me ajudar? Emily, depende. Conteúdo de revista pode ser assinado pela Unicamp, pode ser assinado pelo portal da CAPES. Se é um conteúdo que está open access, se é um conteúdo que está assinado, você consegue baixar. Se não é, você não consegue. Aí você pode verificar junto à biblioteca se eles conseguem obter em outras bibliotecas, por exemplo. Tá? Rivaldo, normas da BNT, a Unicamp tem convênio e o acesso. Se informe na biblioteca do seu campus ou com o seu orientador de pesquisa. É isso aí, tá? Norma técnica é outro conteúdo, tá, Luiz? Maravilha, acho que zerei aqui as perguntas, vamos voltar. Bem, entramos então aqui na Web of Science, coleção principal da Web of Science, que é a base que indexa aquele conteúdo, né, de mais de 22 mil revistas científicas do mundo inteiro, de todas as áreas do conhecimento, também aquilo publicado em anais de congresso e conferências, e também aquilo de livros acadêmicos. É uma base que é atualizada diariamente, é uma base referencial, e que você então vai usar para fazer levantamento bibliográfico, para fazer algumas análises. E agora, então, eu vou falar como é que você vai fazer pesquisa, vamos fazer alguns exemplos para poder a gente entender como é que eu trabalho com ela. Bem, você pode fazer pesquisa utilizando campos. Esses campos estão aqui já listados, são campos que, na prática, são alimentados a partir do que foi publicado nas revistas. Então, eu pego aquelas informações que foram publicadas nas revistas, aquelas informações referenciais, né, bibliográficas, na realidade, e os metadados, e coloco sobre a forma de campos que você vai pesquisar aqui. Então, esses campos você pode, inclusive, combinar
colocando mais linhas aqui para serem pesquisadas e utilizando os operadores booleanos para fazer as combinações e estabelecer a lógica, né, que você precisa para poder recuperar os seus resultados. Mas o importante é você saber que essas pesquisas que você vai colocar aqui, se forem palavras, se forem temas, se forem assuntos, você tem que colocar em inglês. Então, você vai fazer a pesquisa, a nossa interface é em português, mas a pesquisa que você vai fazer, você vai colocar as palavras em inglês. Claro que nomes próprios, né? Aí você não vai traduzir, não, né? Mas, de qualquer forma, tudo que for, né, palavras, termos, você vai ter que colocar em inglês. Então, vamos entender os campos que tem aqui para pesquisar, para a gente entender quais são eles e poder fazer exemplos, então, dessa pesquisa. O campo tópico. O campo tópico é o campo mais utilizado, porque ele funciona como um campo assunto. Então, se eu quiser algum artigo sobre determinado tema, é no campo tópico que eu vou procurar. Posso procurar em todos os campos, que é aquele que não é muito direcionado, né? Eu pesquiso em cima de qualquer coisa. Posso procurar por uma palavra no título do artigo. Posso procurar pelo nome do autor, pelo título da revista, ano de publicação, afiliação. Afiliação é o autor ser de determinada instituição. Ah, eu quero procurar artigos que sejam de pesquisadores, de autores da Unicamp, né? Então, eu vou procurar afiliação Universidade Estadual de Campinas. Posso procurar por órgão de fomento que fez o financiamento, editora responsável pela revista, data de publicação, por uma palavra no resumo, pelo número de acesso, que é um identificador do artigo dentro da base, né, como se fosse um rótulo, né? Endereço, que são as informações de afiliação do autor, identificadores de autor. Se o autor se cadastrou numa base de dados internacional de cadastramento, de autores, tipo ORCID ou Researcher ID, você pode procurar por esses identificadores para poder achar os artigos de autoria dessa pessoa. Pode procurar palavra-chave, por trabalhos que foram apresentados em determinada conferência, tipo de documento, porque quando eu indexo o conteúdo de uma revista, ela publicou para dentro da base, então não é só artigo e review, é carta, editorial, nota, errata, tudo. Posso procurar pelo DOI, posso procurar pelo nome do editor da revista, posso procurar pelo número do subsídio, no caso de financiamento de pesquisa, autor-grupo, quando o autor não é uma pessoa individualmente, mas é um coletivo, um programa, um projeto, um comitê, uma instituição. Palavras-chave plus, que são palavras-chave complementares, que são criadas quando da indexação da revista. Idioma, que é o idioma que foi publicado o texto completo. Aqui tudo vem em inglês, tá? Mas, de qualquer forma, o idioma é uma maneira de você ver uma informação, né, o artigo que foi publicado originalmente em que idioma, lembrando que a esmagadora maioria dos artigos científicos são publicados em inglês, e dependendo da área, até a totalidade. O ID da PubMed, então, a PubMed é outra base, né, que é específica para a área de saúde, medicina, mas que tem uma interseção de 82, 81% do conteúdo da PubMed está dentro da Web of Science. Então, na PubMed, os artigos têm um identificador que você pode procurá-los aqui. E, por último, categorias da Web of Science. Na verdade, dentro da Web of Science, eu categorizo as revistas em 254 áreas do conhecimento. Então, eu poderia dizer assim, eu quero todos os artigos que são da área de direito. Aí você pega aqui direito, que no caso é law, né? E aí eu pegaria todos os artigos que são daquela área. Legal? Vou fazer um exemplo agora e já vou ver se tem alguma pergunta. Então, campo tópico. Eu vou fazer uma pesquisa para procurar artigos de determinada temática. E eu vou procurar artigos que falem de aquecimento global ou efeito estufa, tá? Lembre-se que eu vou ter que colocar em inglês. Então, aquecimento global, global warming, e greenhouse effect é efeito estufa. Por que eu estou colocando essas expressões entre aspas? Exatamente porque elas são expressões. Eu não quero a palavra global sozinho, nem a palavra warm sozinho. Eu quero global warming junto e nessa sequência. Então, como é mais de uma palavra, e essa mais de uma palavra é, na verdade, uma expressão, eu coloco entre aspas.
Então eu quero artigos que falam de global warming ou que falem de greenhouse effect. Para mim, são sinônimas. Então, por isso eu coloco o operador booleano OR, porque para mim tanto faz. Se tiver uma coisa, ou se tiver a outra, ou se tiver ambas, para mim serve. Quando eu procuro no campo tópico, ele vai procurar essas expressões no título do artigo, nas palavras-chave ou no resumo. E observa que aqui no Global Warming eu coloquei um asterisco depois do M do Warming, porque na realidade o asterisco é um caractere coringa que pode ser substituído por nada ou por um monte de letras. Então ele vai procurar Global Warming, parou no M. Warming, ING no final. Warmer, ER, sei lá. Qualquer variação de sufixo, ele vai procurar, porque esse asterisco dá essa mobilidade, essa abrangência de procurar qualquer coisa, mesmo nada, depois desse M, tá? Então, quando eu procuro aqui, eu estou abrindo muito mais a possibilidade de encontrar, né, resultados de artigos, né? Porque eu não sei exatamente como é que o autor escreveu, se botou global warming, parou no M, ou warming, ING, então para mim tanto faz, se colocou de um jeito ou de outro, tá certo. Quando eu der um pesquisar, o que acontece? Ele vai procurar no que está na base hoje, lembrando que a base atualiza todo dia, e vai te trazer a lista desses resultados, né? Que são as informações bibliográficas dos artigos, para você fazer esse levantamento bibliográfico. E essa lista, ela está aqui por ordem de relevância. Relevância não tem nada a ver com importância. Relevância tem a ver que essas palavras que eu procurei, quanto mais vezes elas forem encontradas no título, nas palavras-chave ou nos resumos, mais relevante será considerado aquele artigo, pela incidência, pela ocorrência da quantitativa, né, desses termos serem procurados. Eu posso colocar em outra ordem. De repente eu quero colocar por ordem dos adicionados recentemente. Aí ele me traz aqui os adicionados recentemente, foram aqueles que entraram há menos tempo aqui dentro da base. Legal? Bem, vamos agora ver as perguntas. Vamos lá. Mandaram um monte de pergunta antes. Bem, deixa eu me achar aqui. Brenda Gomes, muito difícil encontrar autores no Cielo. Fui lá e não consegui me encontrar. Brenda Gomes, depende de como você está procurando, né? Normalmente o padrão de busca de nome de autor nas bases da Clarivate é sobrenome, espaço, iniciais do nome. Então, no seu caso, você deveria procurar Gomes, tá? Agora, você tem que ver se você publicou numa revista que está dentro da Cielo, né? Que é da Cielo, tá? Tá. A Rosa Maria, penso que no campo tópico deveria ser considerado só as palavras-chave de autor. Acho que o Words Plus polui muito a busca, ou então uma alternativa tópica que o Words Author. Rosa, mas aí você tem aquele campo de palavras-chave, que é só palavra-chave do autor. Tem a palavra-chave e a palavra-chave plus, que são dois campos separados. Então, use só o campo palavra-chave, né? E aí você já teria isso. O Luiz, na Web of Science, o truncamento asterisco também funciona em termos com mais de uma palavra? Global warming. Pensei que funcionava com termos que continham uma única palavra. Não, na verdade, Luiz, quando você coloca o asterisco vale para aquela palavra. Então, se eu colocar global, asterisco, warming, asterisco no M, o global também vai poder ser global, globalization, qualquer coisa. O asterisco ele vai agir para aquela palavra a qual você colocou o asterisco no final, tá? Não tem nada a ver com o fato de estar numa expressão. É a palavra só, tá? Então, o global warming, você tem ali para o warming, né? Mas eu poderia colocar no global também. Aqui não faz muito sentido, né? O formulário de busca rápida não aparece mais? Já vou mostrar isso. Pois agora faça a busca no avançado. Tá. Se for as duas, Luiz utiliza aspas duplas.
Na verdade, aspas duplas, né? O Daniel está falando, se for as duas, aspas duplas. Então, deixa eu mostrar aqui outra vez. Você coloca aspas duplas, não é a simples, não, tá? É essa daqui. E você poderia colocar o asterisco no global também, ou no greenhouse também, não tem problema nenhum, tá? Na verdade, ele age para a palavra em si, tá? Vou voltar aqui na pesquisa avançada para ver. A pesquisa com campos, na verdade, é a pesquisa simples, tá? E na realidade só mudou o nome para aquela pessoa que perguntou da busca simples, tá? A pesquisa com campos é essa busca que a gente fez. O criador de consultas é aquele que abre uma caixa para você escrever o teu critério de busca, tá? Então, o criador de consulta é o que antes estava com o nome de busca avançada. É porque a minha tela é ligeiramente diferente por esses nomes, tá? Da de vocês. Mas, de qualquer forma, a pesquisa com campo é aquela busca por campos mais simples, e o criador de consulta é aquela que você digita aqui pelos rótulos, né? Dos campos para você fazer. Tá? Então, na realidade, ele é a mesma coisa, só muda realmente a maneira que está escrito aqui, tá? Então, beleza. Então, lembre-se que aqui as aspas é aspas, aspas, tá? Aspas, aspas. Legal. Bem, falamos então aqui dos resultados e vamos então aqui falar desta coluna da esquerda, né? A coluna da esquerda é uma coluna que te traz vários filtros, onde você pode filtrar essa quantidade de resultados a partir de um determinado parâmetro. Ah, eu só quero o que falar de aquecimento global ou efeito estufa, mas eu só quero que seja apresentado em conferências, proceeding paper, que são 10.301. Eu marco aqui, né? Marco aqui, não esse de revisão, né? Que eu marquei aqui o errado. Você pode marcar esse daqui que você queira, né? E dar um refinar. Ficariam apenas 10.301, né? Proceeding paper. Pode refinar por nome do autor, pode refinar por área do conhecimento, pode refinar por citation topics. Citation topics é uma classificação temática que tem 3 níveis: o macro, dentro do macro o meso, que é mais detalhadinho, e dentro de cada meso o micro, que é o mais detalhado de todos. Então, quando você fala de citation topics, são classificações temáticas que tem esses 3 níveis: o macro, o meso e o micro, sendo o micro aquele mais detalhado. Então, gerenciamento de nitrogênio é a temática mais detalhada dentro dessa quantidade de resultados, né, sobre aquecimento global e efeito estufa. São 2.127 artigos, que se eu os quisesse, eu marcaria aqui, daria um refinar, veria só esses 2.127. Pelos ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, onde você pode vê-los aqui e também filtrar, né? Ou filtrar pelo título da revista, posso filtrar por de onde é o autor, de que instituição, de que países são, se é acesso aberto, quem foi que financiou, enfim, você tem vários parâmetros aqui que você faz refinamentos para você ter já uma quantidade de resultados direcionado mediante um parâmetro que você escolhe. Uma outra ferramenta super importante aqui é a ferramenta de ranking, que é o analisar resultados. Então, se você clica aqui no analisar resultados, ele te mostra um gráfico que você pode inclusive baixar. Esse gráfico ele é feito através de um parâmetro que você escolha. Então aqui ele começa colocando por categorias. Então das 92.137 trabalhos, né, artigos que falam sobre aquecimento global ou efeito estufa, 22.004 são da área de ciências ambientais, já 7.159 da área de geociências multidisciplinar. Mas eu queria saber qual é o país que, por associação dos seus autores, mais está publicando sobre isso daí de aquecimento global e efeito estufa. Mudo para país e vejo que o pessoal das instituições chinesas está publicando mais, né? Tem 21.082 artigos, ao passo que de autores de instituições americanas são 18.054.
E se eu quiser ver, de repente, por um ranking por instituição? Eu venho aqui para afiliação e eu vejo que o pessoal da Academia Chinesa de Ciências tem a representatividade de 5.392 artigos, sendo 1967 artigos de autores da California System e 925 da Academia de Ciência da Rússia. Tá? Então, você tem aqui rankings, né, a partir de parâmetros que você escolha. E como esses rankings são feitos, você pode baixar. Então, se você está fazendo alguma análise que você queira incluir esses gráficos, basta você, né, botar aqui qual é o parâmetro que você quer, ele já cria esses gráficos que você pode baixar. Legal? Vamos ver aqui se tem alguma pergunta em relação a isso. Vamos lá para cima que tem. A Brenda diz que não se viu. Brenda, tem que ver se a revista na qual você publicou, se é uma revista da Cielo, tá? Que está dentro do conjunto das revistas da Cielo, porque não se esqueça, né, que as revistas da Cielo também não são todas revistas brasileiras, né? Tem que ver isso. O formulário de busca rápida eu já expliquei, pois agora faça a busca no avançado, porque mudou de nome. Tá. Vamos lá. Tudo bem? Consigo salvar. O Rival está perguntando sobre salvar pesquisa, vamos falar disso daqui a pouco. O Daniel até já aproveitou e já respondeu para ele, obrigada. O Gustavo Medeiros disse que fez a mesma pesquisa que eu, mas deu outro resultado. Será que você fez igual a mim mesmo? Fiz a mesma pesquisa que a sua, fez a mesma pesquisa que a sua e saiu esse resultado, 7.000. Gustavo, deixa eu voltar aqui, mas você tem que ver se você digitou tudo bonitinho igual a mim, né? Igual a mim. Você fez na coleção principal da Web of Science, você usou o campo tópico, você colocou Global Warming com asterisco no final, entre aspas, ou Greenhouse Effect, do mesmo jeitinho, tá? Tem que ser igual. Qualquer coisa que você coloque diferente vai, de repente, dar um resultado diferente, né? Então, Gustavo, verifica se você fez do mesmo jeito mesmo, porque está bem menos. Então, acho que tem alguma coisa bem diferente aí que você fez. O Daniel, você pode salvar e enviar? Vamos falar disso daqui a pouco. Você pode mostrar de novo como você clicou para analisar resultados? Para Brenda, eu acho que é. Brenda não, é para Eduarda, desculpa, Eduarda. Para onde que eu cliquei para mostrar do analisar resultados? Aqui, ó, analisar resultados, tá? Me confirma se tá legal para você. Brenda, sempre achei Cielo difícil. Se você puder mostrar depois no final de tudo, tá, Brenda? Não agora, tá? Porque senão a gente não consegue falar de tudo. Ó, a Diana está dizendo para o Gustavo que fez a mesma pesquisa que eu e deu certo. Então, eu acho que, de repente, o Gustavo tem alguma coisa aí que está meio diferente. Global Warming. Você botou um branco entre o warming e o asterisco. Coloca junto, tá? E vê se você usou o mesmo campo e a mesma base também, né? Deixa eu ver que eu estou me perdendo aqui nesse monte de pergunta. Vamos lá. Que volta tudo. Tá. Gustavo. Se o Gustavo colocou esse asterisco, com certeza vai dar diferente mesmo, tá? Gustavo, tem que ser igual para dar igual, tá? Senão fica diferente, não tem como. Não tem como, tá? Maravilha. Bem, vamos continuar então aqui. Aqui, falamos da ordenação, falamos da filtragem. Quero falar das referências citadas enriquecidas. Toda vez que você encontrar um artigo que tem as referências citadas enriquecidas, quer dizer que esse artigo vai mostrar para você a bibliografia dele, onde que foi citada.
Então, vou clicar aqui no título do artigo, que é a maneira de você ver as informações bibliográficas desse artigo dentro da base. Então, quando você clica aqui, você vê o quê? O título, o nome do autor, a revista onde foi publicada, quando que ela entrou na base, o resumo, né? Tudo direitinho, da onde são os autores, o endereço de e-mail, tudo. E aqui do lado, você tem as informações de quantas citações esse artigo recebeu, ele é novinho, então até agora nenhuma, e quantas referências citadas fazem parte da bibliografia dele. Essas referências citadas e também as citações, quando existem, estando azul é porque é link, então você vê essas informações dele. Só que aí, você, naquela hora que você vê que tem aquelas referências citadas enriquecidas, o que que acontece? Ele mostra para você aquelas 90 referências citadas que na prática formam a bibliografia desse artigo, em que ponto do texto do artigo elas foram citadas. Então foram 22 na introdução, como background, 11 nos resultados, 46 nos materiais e métodos, e cada um que você clica aqui na bolinha, você vê qual foi o artigo que foi citado na bibliografia desse artigo e em que ponto do texto isso foi citado. Isso é justamente essas referências citadas enriquecidas. Tá? Porque ele te diz em que momento do texto aquelas referências citadas, aquela bibliografia foi utilizada. É legal para você justamente saber como é que ele está sendo utilizado no corpo, né, do artigo. Outra informação que é muito importante que vem aqui também, e que no meu vai aparecer um pouquinho diferente, é quando você tem um artigo que vai te dizer, em alguns tem essa informação, esse daqui não, porque ele é muito novo, mas se esse artigo ele tem uma visibilidade relativa maior ou menor do que os artigos pares dele, ou seja, os publicados no mesmo ano, na mesma área do conhecimento. Agora, vamos supor que você quer ver o texto completo. Então, eu vou voltar para aqui para a minha lista, né, dos meus artigos, todos bonitinhos. Eu estou vendo eles aqui, ó. Cada um deles é um, tá? Então, todos eles aqui eles estão na lista ordenado pelo quê? Pelos adicionados mais recentemente. Ah, mas eu quero ver os que são mais citados, porque muitas vezes os artigos mais citados, quando você está fazendo um levantamento, podem ser aqueles que primeiramente você deveria buscar ler, né? Porque, nossa, se o artigo está tão bem citado, né? De repente, eu deveria prestar atenção, eu deveria ler, eu deveria conhecer o conteúdo dele. Então, olha esse artigo aqui. Esse artigo, ele tem 6.419 citações recebidas até o momento. É um artigo publicado em abril de 2010, tem 61 referências na sua bibliografia. Se você clica aqui no título desse artigo, você tem aqui, né, em azul, os 6.419 citações que ele recebeu. Então, se você clicar nesse número, você vai ver os artigos que fizeram essas citações. E também não só na Web of Science, mas em todas as bases da Clarivate, né, que aí é um pouco maior, e aqui as 61 referências citadas, que é a bibliografia desse trabalho. Né? Também, da mesma forma, você clicou, você vai ver quais são os trabalhos que fizeram, que foram citados, né, nessa bibliografia. Agora, vamos supor que você quer o texto completo, porque aqui é uma base referencial, né? Você tem informação do resumo, mas você não tem o texto completo. Se você quer o texto completo, você tem algumas maneiras de tentar obter o texto completo. Tentar obter o texto completo. Lembra aquela pessoa que perguntou: ah, mas eu tenho um texto, tenho um artigo que eu preciso e que eu não consegui. Não conseguiu, porque de repente esse artigo foi publicado numa revista que não tem nenhuma alternativa de ser, não está assinado o conteúdo nem pela Unicamp, nem pelo portal da CAPES, e não tem nenhuma outra alternativa de blog, de site de instituição que tenha esse conteúdo. O que você vai fazer? Aí, ou você vai para o site da revista e paga, ou então, antes disso, você vê na biblioteca se existe uma outra maneira, né? Até contactando outras bibliotecas de outras instituições. Mas aqui dentro da plataforma, você tem vários links para obtenção de texto completo. Vários links. Você pode tentar todos esses aqui.
tá? Todos esses aqui. E não se esqueça também que se você quiser outro artigo, né, daquela sequência, né, eu vou aqui para o quarto, eu vou aqui para o quinto, né, eu estou indo naquela sequência dos resultados que eu obtive, né, onde eu posso, não preciso voltar para a lista para poder tentar recuperar aqui por esses links que aqui estão. Só que você lembra que na apresentação eu falei do EndNote Click? O EndNote Click, que é diferente do EndNote Online, que é diferente do EndNote Desktop, só tem em comum o nome EndNote, mas são coisas diferentes. O EndNote Click é aquele utilitário que você instala no seu navegador. E para você instalar, basta você vir aqui no EndNote Click, ó, aqui em cima, canto superior direito, produtos, EndNote Click, aí você aqui instala, ó. Instalou, ele fica guardado nesse seu browser que você está, e ele vai trabalhar em conjunto com a base que você tiver, que nesse caso daqui é o Web of Science. Ele está aqui rodando para ver se ele acha o PDF do texto completo. Se ele encontrar o PDF do texto completo, ele vai te mostrar aqui a opção para você clicar para ver o PDF. Só que esse é mais uma opção de busca do texto completo além dessas. Eu poderia sair clicando nesse daqui também, ó, texto integral da editora. Será que eu vou conseguir o texto completo? Por exemplo, esse daqui, não, ó, ele está dizendo para eu comprar. Só que o meu EndNote Click, olha que beleza, ele, de repente, ele encontrou o PDF do texto completo. Quando ele dá essa barrinha aqui, é o EndNote Click que encontrou. Apesar daqui no site da revista estar dizendo que eu tenho que comprar, ele já encontrou para mim. Então, quando eu clico nessa opção aqui do que ele encontrou, olha que lindo. Eu já vou poder ler aqui. São 21 páginas. 21 páginas, tá? E aí ele salvou também no Locker. Lembra que eu falei na apresentação que ele guarda uma cópia desse PDF no seu Locker. Então, se você clicar aqui no meu Locker, ele vem aqui na minha conta do EndNote Click, no meu login, e mostra todos os PDFs que ele procurou e encontrou para mim durante o tempo que eu tenho essa conta, tá? Então, assim, o EndNote Click que você instala por aqui é uma opção para a busca do texto completo, tá? Mas existem outros links aqui também. Então, você tem todas essas opções para tentar obter o texto completo. Ah, mas pode ser que eu clique em tudo, que eu instalei o EndNote Click e eu não consigo o PDF do texto completo? Pode. Pode acontecer sim, tá? Então, são coisas que acontecem. Legal? Porque muitas vezes não tá, né? Então, vamos lá. Tem um monte de pergunta agora aqui. Ai, vamos ver aqui. Ah, Gustavo deu certo. Beleza. Então, vamos lá. Ah, foi espaço em branco, é. É isso aí. Qualquer coisa diferente dá resultados diferentes, né? A Heloísa, por favor, ao pesquisar um tópico como transição energética, devo escrever a expressão em várias línguas também? Não, em inglês só, Heloísa. Não, não em várias línguas. Você tem que escrever em inglês. Energy Transition, tá? Ou a busca da Web of Science retorna resultados sobre a transição energética em várias línguas, mesmo sua pesquisa. Não, ó, Heloísa Breia Ribeiro, não pode pesquisar em outro idioma que não seja inglês. Se você botar português, não vai encontrar. Se botar espanhol, pode ser que encontre uma coisa ou outra, mas é pontual. Você tem que procurar em inglês e só em inglês. Porque mesmo artigos que tiveram o texto completo publicado em chinês, ou em italiano, ou em alemão, ou em português, a revista científica tem que ter um padrão editorial internacional, ou seja, ter os metadados em inglês. Então, você tem que procurar, Heloísa, em inglês e não em outros idiomas, tá? Existe diferença, alguém, eu acho que talvez seja a Heloísa, existe diferença entre bibliometria e cienciometria? Essa diferença está relacionada ao tipo de publicação analisada? Não, na realidade tem diferença sim, na verdade está relacionada a quais os indicadores que você trabalha, se são indicadores só bibliométricos, ou você trabalha com outros indicadores também, como altimétricos, fazendo combinações,
tá? É mais em cima de quais indicadores que você está levando em consideração para sua análise. Sakaya Romani. As expressões de pesquisa, quando procuramos por artigos, seguem as regras das expressões regulares, como em linguagem de programações. Se você está falando dos operadores booleanos, sim, pela lógica, pela lógica. Então, se você coloca AND, os dois parâmetros têm que estar presentes. Se é O, é um ou outro, tanto faz. Se você coloca NOT, tem que ter o primeiro, mas não pode ter o segundo, né? Daniel, Heloísa, eu coloquei cycling, deu mais de 2 milhões. Depois coloquei em português, deu 35 apenas. Exatamente, Daniel, mas não é para colocar em português. Se você colocar em outro idioma qualquer que não seja inglês, vai aparecer alguma coisa, mas pontualmente. Pontualmente, não é o resultado real. Por quê? Porque só se tiver essa expressão em algum momento no resumo, entendeu? Ele não vai procurar em português. Então você tem que procurar sempre em inglês. Então, Heloísa, Daniel, tem que procurar em inglês, tá? Esquece essa coisa de português, de francês, de alemão, de italiano, de chinês. Tem que ser em português. O Daniel está dizendo, legal, eu sei, era só um exemplo para enviar para ela. Exatamente, porque na realidade não é para colocar em outro idioma, não. A Eduarda está dizendo, tem como escolher se eu quero que salve ou não no meu locker? Na verdade, Eduarda, tem sim, só que é assim, por padrão, o que acontece é que o EndNote Click, ele sempre vai guardar no locker. E eu acho interessante você deixar esse default. Aí, se você não quiser, e guardou, mas não quero, vem aqui no seu locker e remove. Eu acho mais legal fazer isso do que você, de repente, fazer ao contrário, tá? Então, eu acho mais interessante você vir aqui e remover o que você não quer, tá? E deixar como default ele guardar sempre. Ou você pode vir aqui na configuração e dizer que você não quer que ele guarde sempre quando ele achar. Mas eu acho melhor o contrário, tá? Eduarda, eu acho melhor o contrário. Porque senão um dia você esquece e acha que ele guardou e ele não guardou, né? Então, eu acho melhor o contrário. É melhor você tirar alguma coisa que esteja lá que você não quer do que você passou e ele não guardou, sabe? Então, acho mais legal isso. Legal? Bem, vamos continuar então aqui. Vimos a coisa de procurar texto completo, vários links e tal. Exportar, tinha gente já perguntando, né? Dá para mandar para software gerenciamento bibliográfico? Dá. Quero mandar essas informações bibliográficas para o EndNote Online, ou para o EndNote Desktop, ou para o RefWorks, ou para o BibTeX? Pode. Pode pegar e salvar no meu perfil, pode salvar em vários formatos de arquivo, tipo TXT, tipo RIS, tipo Excel, tipo Tab Delimit, tipo HTML, tipo FECIT. Pode mandar por e-mail? Pode. Pode portar essas informações em qualquer uma dessas opções que aqui estão. Ou você pode também, caso você tenha criado um login aqui, porque quando você usa o Web of Science, significa que você está no endereço IP autorizado. Mas para algumas funcionalidades dentro da Web of Science, você tem que criar um login, que é só você vir aqui no canto superior direito da base e entrar na opção criar perfil e você cria um perfil que é um endereço de e-mail e uma senha. Aí você cria o seu perfil, você pode, por exemplo, guardar as informações bibliográficas numa lista marcada. Quando você guarda na lista marcada, fica guardadinho aqui, nesse cantinho da esquerda, tá? E aí você pode depois, com um monte de coisa que você guardou na lista marcada, você fazer uma exportação única de todo o conteúdo. Outra coisa também que acontece quando você cria esse login é ele guardar um histórico. Tudo quanto é pesquisa que você faz, fica guardado. Uma vez que você está no seu login, né? Você criou o seu login, está no seu login. Todas as pesquisas que você guarda, que você faz, elas ficam guardadas por um ano. Por um ano. Então, olha só, eu tenho aqui desde dezembro, 12 de dezembro, obviamente, do ano passado, todas as pesquisas que eu fiz. Então, vai chegando no dia, ele vai, né, atualizando para da data do ano, né, corrente que tá. Então, mas ele guarda sempre de um ano aqui.
E outra coisa que você pode também fazer, vamos voltar aqui para a nossa pesquisa do Global Warming. Outra coisa que você pode fazer, que também já tinham perguntado aqui no chat, é criar alerta. Então, você, uma vez tendo um login e estando no seu login, você pode transformar qualquer pesquisa que você fez, qualquer uma, num alerta. Esse alerta ele fica guardado aqui no lado esquerdo também e fica monitorando a atualização diária da base, mandando para você uma vez por semana a informação bibliográfica dos artigos novos que entraram na base, que entraram, né, além dessa quantidade aqui. Então, aqui no alerta, você pode ir salvando várias, né, várias pesquisas que você fez, e esses alertas ficam nessa parte de ficar monitorando e mandando, né, todos que estão ativos. A partir do momento que você não queira que mande, né, as informações por e-mail, né, do que chegou novo na base, basta você colocar como inativo e legal, ele vai, né, ser modificado aqui para não te mandar mais. Se você não quiser mais, não quero mais essa pesquisa, você simplesmente pode chegar aqui e você pode, né, simplesmente pegar e remover ele. Pronto, acabou. Já apaga. Mas você pode criar N alertas aqui, não tem problema nenhum, porque você consegue, então, ter essa monitoração para várias pesquisas que você tenha. Somente lembre-se que cada alerta vai gerar um e-mail para você com as informações dos artigos novos que entraram na base, que estão de acordo com aquele critério de busca, né, que você ativou como alerta. Quero falar de mais uma coisa aqui antes da gente novamente olhar o nosso chat. Agora, fazem acho que uma semana ou duas, entrou a opção da pesquisa inteligente. A pesquisa inteligente, normalmente, é uma pesquisa mais abrangente que você pode fazer em cima da coleção principal da Web of Science. E essa pesquisa, inclusive, ela, eu diria que é uma coisa assim um pouco mais simplificada, digamos assim. Porque aí você não vai dizer em que campos que vai procurar, então ele vai procurar em todo e qualquer campo, e ele vai te dar também algumas opções. Então, se eu quero, por exemplo, o Global Warming, eu poderia até já olhar algumas pesquisas que são populares, né? Por exemplo, Global Warming and Increasing Energy Demand for Space Heating. Poderia usar essas opções, né, que me são trazidas aqui como sugestões. Ou eu posso simplesmente escolher essa ou deixar que eu coloquei, ou criar uma outra, tá? Então, se eu botar aqui Global Warming and Climate Change, essa é uma pesquisa que ele faz em cima desses parâmetros. Eu vejo essa pesquisa inteligente como uma maneira de você fazer uma pesquisa rápida, mas ela não é tão, digamos, assertiva no sentido de já trabalhar com os campos específicos que você definir e com os critérios de lógica, ou com os operadores booleanos que você definir. Então, é alguma coisa que, na prática, é legal, mas talvez seja muito generalizada, mas para uma simulação inicial eu acho interessante. A grande vantagem dessa pesquisa inteligente também é que ela te traz não só resultados de documentos, mas ela traz também de pesquisadores que se dedicam, né, a essa temática, né, global warming e mudança de clima. Tá? Então, isso também pode te dar já uma outra visibilidade, né, para esses resultados que são trazidos. Então, assim, eu só gosto de chamar a atenção que é de uma natureza um pouco diferente, porque ela trabalha de uma maneira mais generalizada, no sentido de campos, e também fazendo uma busca mais semântica, né? Então, ela pega por alguns sinônimos, mas ela vai mais específico dentro daquilo que você colocou. Então, pode ser que talvez o critério que ela usa não seja de alguma coisa que você estabelecendo o seu critério de busca aqui seja igual, né? Então, você tem as duas opções, obviamente, mas eu gosto de chamar atenção em relação a isso. Ah,
O Luiz, tem limite de memória para o EndNote Click? Aí o Daniel está respondendo, 2 GB, exatamente, Daniel, você está certo. O limite de memória para o EndNote Click é 2 GB, o que significa que, como você está guardando normalmente PDFs, até cabe bastante. Mas se amanhã ou depois não couber mais, aí você vai naquele xizinho, deleta alguns, né, para poder ter um espaço para você poder trazer novos, né? A Rosa, fiz uma pesquisa cienciométrica e selecionei apenas os arquivos aderentes aos objetivos da pesquisa e solicitei as análises pela plataforma. Percebi que os artigos não selecionados permanecem nos dados analisados. É isso mesmo? Não deveriam. Se você fez, eh, você fez um filtro, Rosa? Você fez um filtro e teve um resultado de universo de resultados menor? Se você filtrou e o universo de resultados depois de filtrado está menor, toda análise que você vai fazer é em cima daquele filtro, daquele resultado já filtrado, né, do seu universo, né? Então, não sei se era isso que você estava falando, Rosa, mas assim, vamos lá. Eu pesquisei isso daqui, né? Eu estou com 92.137 resultados. Vamos supor que eu quero ver apenas o que foi publicado em 2025 e 2024, tá? Para refinar, são 14.780. Se eu vou analisar os resultados agora, é em cima desses 14.780, tá? Então, em cima desse resultado já filtrado. Não foi assim que você fez ou eu não entendi direito sua pergunta? Encontrei, por exemplo, 100 resultados e analisei. Aí selecionei 80, as análises continuaram como 100. Mas como você selecionou esses 80, Rosa? Como foi? Se você selecionou por conta de marcar aqui, não. Você teria que filtrar. Você teria que ter uma quantidade de resultados a menor. E aí você analisaria. Se você só marcou aqui e vai para analisar resultados, o analisar resultados é sempre em cima do universo inteiro, não do que você marcou ali. É isso? Ah, marcando, então. Marcando não. Marcando não, tá? Marcando não. Não para esse analisar resultados, tá? Ó, vou fazer igual você, ó, só com menos, né? Lógico, né? Marquei 1, marquei 2, marquei 3, tá? Quando eu vier aqui para analisar resultados, ele continua com o universo, tá? Esse quadradinho que você marca aqui é para, de repente, você mandar numa lista marcada, você exportar de alguma maneira, mas não para analisar resultados, Rosa. Não, senão não vai ser. Pior que seria interessante poder selecionar os resultados para analisar. Olha, o que você pode fazer, a Eduarda está dizendo isso. Eduarda e Rosa, o que vocês podem fazer é uma outra coisa, né? É você pegar isso daqui e você, por exemplo, botar numa lista marcada, dar um nome para essa lista marcada, ó. Vou botar uma lista marcada de teste, criar uma lista marcada. Aí depois, a lista já existe, vou ignorar, beleza? Porque qualquer uma serve. Aí eu venho aqui para a minha lista marcada, vejo essa lista de teste, e aí sim analisar resultados pelo conteúdo. Se você não cria um conteúdo novo, não tem como. Então dá para fazer, só que não do jeito que você estava fazendo, tá? Você tem que criar esse conteúdo, esse universo novo, que no caso seriam 3 para você poder analisar, tá? Não é só marcar, não. Tá? Tá, Eduardo e Rosa que estavam na mesma dúvida aí. Beleza? Tá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não. Legal. Então vamos continuar aqui. Bem, mostramos então todos aqui. Vou voltar para o meu comecinho para a gente mostrar a aba de pesquisadores. A aba de pesquisadores é particularmente interessante você usar quando você for fazer um levantamento de produção científica de pesquisadores, tá?
Então, você vem aqui na aba pesquisador, e por que isso? Porque ele tem um algoritmo que vai trabalhar com variações do nome do autor para poder ter uma maneira mais assertiva, né, de recuperar artigos, independentemente de como o autor colocou o nome dele na autoria. Então, a gente vai procurar aqui, de repente, pelo sobrenome e pelo nome. Vamos ao Miguel Nicoleles. Coloca aqui, sobrenome e nome. Pesquisar. Quando eu faço isso, ele já vai trabalhar com um algoritmo que vai usar variações do nome do autor para poder trazer a produção científica dele que está dentro da base. Né? Então, eu tenho aqui a informação dos artigos, né? E ele te faz também uma análise. Então, são 263 publicações que receberam até o momento 21.174 citações, vindas essas citações de 13.905 artigos, 13.696 desses 13.900 artigos não são dele, gerando 19.903 citações sem ser autocitações. O índice H dele é de 75. Ele recebeu 235, ou melhor, 382 citações vindas de 235 patentes e uma citação vinda de uma política pública. Se eu quiser ver isso graficamente, eu clico aqui e eu vejo isso tudo graficamente, inclusive um gráfico de uma tendência, né, de citações e publicação dele ao longo do tempo. Né? Aqui desde 85 até 2025 eu tenho isso, posso baixar esse gráfico, tudo bonitinho. Então, você consegue ver no relatório de citações graficamente, pode criar um alerta também, né? Quero criar um alerta para que quando chegar artigos de autoria do Nicoleles, eu seja avisado. Né? Então, você pode fazer, como você pode também analisar os resultados em cima dessa produção científica aqui do Nicoleles. Então, por isso eu acho tão interessante você, quando precisar fazer um levantamento de produção científica de autores, você o faça dentro dessa aba, né, de pesquisadores, justamente porque esse algoritmo ele é mais assertivo, né, no sentido de buscar por essas variações de nome e te dá também todas essas análises em combinação. Legal? Vamos ver se tem alguma pergunta em relação a isso? Não, isso daqui foi rapidinho essa parte. Agora, quero mostrar para vocês, voltando aqui para a nossa aba de documentos, as duas abas que ainda nos faltam, né? Que é a pesquisa de referência citada e a pesquisa por estrutura. Lembrando que aqui esses nomes, pesquisa com campos e criador de consultas, no meu tem um nome diferente, no de vocês, se não me engano, é pesquisa básica e pesquisa avançada, se eu não estou equivocada. Mas é a mesma coisa. Uma é a pesquisa com campos e outro o criador de consultas, que escreve aqui no meu, que é aquele que abre um campão para você sair escrevendo o seu critério de busca pelos identificadores de campos. Né? Eu sempre prefiro indicar que faça pesquisa com campos, que eu acho mais simples. A pesquisa de referência citada. A pesquisa de referência citada é o seguinte: você vai fazer pesquisa na bibliografia. Ou seja, diferentemente dessa pesquisa daqui que a gente fez, porque essa pesquisa aqui que a gente fez, o que, que foi? Artigos que falavam de aquecimento global ou efeito estufa, não foi? Na pesquisa de referência citada, eu vou olhar as bibliografias dos artigos e ver se nas bibliografias dos artigos que estão na base foi citado algum autor ou alguma revista, DOI, ano, volume, fascículo, página, ou o título de um artigo. Então, eu gosto muito de fazer um exemplo que é bem legal para mostrar o quanto essa pesquisa de referência citada, ela é uma pesquisa que abre os limites do que você pode pesquisar na base. Porque pensa comigo, a coleção principal da Web of Science, ela é uma base que indexa revistas científicas, 22 mil revistas científicas do mundo inteiro, todas as áreas do conhecimento, mais aqueles anais de congresso, de conferência, mais os livros acadêmicos, tá? Agora, quando você faz a pesquisa de referência citada, na realidade, você vai olhar para as bibliografias desse conteúdo. Então, você pode, inclusive, procurar
citações a elementos que não seja nada disso, que não seja livro, que não seja revista, que não seja conferência. Então vamos fazer uma pesquisa. Vamos supor que eu quero procurar e ver se matérias publicadas no Estadão são, são citadas em artigos científicos, tá? Então eu vou colocar aqui que, na verdade, eh, eu vou procurar se nas bibliografias dos artigos científicos teve algum trabalho, algum artigo que citou alguma matéria publicada no Estadão. E pode ter colocado o nome do Estadão como Estadão, ou OESP, ou Estado de São Paulo, tá? Claro que o Estadão é um jornal e não vai ser nunca indexado dentro do Web of Science, nem está. Mas eu estou olhando para as bibliografias dos artigos indexados e nessas bibliografias pode ter qualquer coisa. Pode ter uma música, pode ter um livro, pode ter uma política, pode ter um relatório, pode ter um site, pode ter qualquer coisa, inclusive uma matéria de jornal, tá? Então, vamos nós pesquisar isso. Quando eu pesquiso isso em trabalho citado, né, que seria o correspondente à revista, eu vejo que existe um artigo que cita essa matéria do Estadão. 2 artigos que cita essa matéria do Estadão. Uma que cita esse, uma que cita esse, 2 que citam esse, beleza. Vou marcar essa primeira página aqui, essas primeiras 50, para eu ver o resultado e mostrar para vocês. Então, olha o que aconteceu aqui. Eu tenho artigos científicos publicados em revista científica. Ó, esse daqui foi publicado nessa revista científica, que está indexado dentro da Web of Science. Esse daqui, que na realidade foi uma conferência. Esse daqui que foi publicado nessa revista científica. Esse daqui que foi publicado nessa revista científica, tá? E aí, o que acontece? Eu tenho esses artigos que são artigos científicos, publicados em revistas científicas, que estão indexadas dentro da Web of Science. Deixa eu pegar esse aqui com 42 mesmo. Esse artigo daqui foi publicado nessa revista. Ele tem 42 referências na sua bibliografia. No meio dessas 42, vai ter uma matéria que foi publicada no Estadão. Vamos ver? Ó, cliquei nas 42 referências científicas, e ele vem aqui, ó, uma matéria que saiu na Agência Brasil, tá? Depois aqui, uma que saiu na Financial Times, outro jornal, né? Aqui, peraí, aqui eu vou, tem de revista científica também, tem aqui, ó, uma matéria publicada no Estadão, em 14 de maio de 2015. Tem também uma citação a uma matéria publicada na Folha de São Paulo, em julho de 2015 também. Então, você veja que quando eu faço uma pesquisa de referência citada, essa pesquisa ela transcende o que está indexado dentro da base. Por quê? Porque na prática, o que acontece? Acontece que eu estou olhando para a bibliografia, e a bibliografia pode ter qualquer coisa, né? E aí eu procuro, e aí eu consigo ver, tá? Fazendo uma... Porque imagina que nesse caso eu estaria identificando a lista de o quanto eu tenho artigos científicos que se basearam, né? Que se basearam em matérias publicadas no Estadão, né? Poderia estar fazendo essa pergunta. Legal? Bem, só a Claudineia perguntando sobre a lista, tá? Claudineia, a Roberta já colocou mais uma vez aí a lista de presença, tá? Alguma pergunta até agora, gente, dessa pesquisa de referência citada? É uma pesquisa bem legal, tá? E que você pode também criar alertas para isso, e é muito interessante, porque muitas vezes você consegue ver, né, visibilidades até desse tipo de trabalhos, né, que não tem nada a ver, de repente, diretamente com uma produção acadêmica. Tá, nenhuma pergunta pelo jeito. Então, vamos ver aqui a outra pesquisa que eu quero mostrar para vocês. Lembra que eu falei na apresentação que existe agora, quando aconteceu a renovação do contrato da CAPES,
a possibilidade de você procurar um artigo científico baseando-se na busca de uma estrutura de um composto químico. E isso você faz através dessa função de busca por estrutura. Você pode sair desenhando o composto químico aqui, ó. Você sai aqui desenhando, coloca aqui os elementos todos, sei lá, tá? Ou você pode trazer um arquivo MOL aqui. Então, eu tenho alguns arquivos aqui, vou trazer um acetil salicílico, tá? E ele te coloca aqui, tá vendo? Aí eu vou fazer uma pesquisa para procurar artigos científicos que tenham a ver com este composto químico, só que aqui eu já zoei, botei mais um outro composto aqui, sei lá. Mas não vai ter problema não. Aí o que que eu consigo fazer? Eu consigo procurar artigos científicos que têm a ver com este composto químico, mas ou com ele do jeitinho que ele está, aí eu colocaria correspondência exata, ou ele como parte de um composto maiorzão, onde ele seria uma parte da estrutura, que aí é o subestrutura. Então, quando você vai fazer essa pesquisa, então eu vou fazer aqui considerando o ácido acetilsalicílico como uma subestrutura, eu consigo, né? Aqui, como eu acabei zoando aqui esse negócio, ficou meio ruim, né? Porque ele quer aquele outro pedaço que eu coloquei ali e que está totalmente louco, nada a ver, né? Então, vou colocar aqui, colocar como subestrutura e vou procurar algum artigo científico que esteja dentro da Web of Science e que tenha a ver com o ácido acetilsalicílico direto ou como ácido acetilsalicílico como uma parte de um composto químico maior, tá? E aí ele traz aqui qual é o composto químico e dá qual é o, a publicação que está associada a isso, tá? Então, especialmente para quem está na área de química, para quem está na área de farmácia, de engenharia química, de medicina também, isso é extremamente interessante, porque você consegue procurar esses artigos, né, que tenham a ver com a estrutura química, principalmente quando você fala ele como subestrutura, né, porque aí não é ele exatamente do jeito que está, mas como parte de uma estrutura maior, e aí você consegue medir o quanto isso tem a ver, né, por exemplo, com uma linha de pesquisa que você esteja fazendo e tal. Ele se agrega essa informação também aqui, ao corpo das informações bibliográficas do artigo, e lembrando que aqui nas informações bibliográficas do artigo, inclusive, são trazidas, né, as informações referentes à revista, a revista no qual esse artigo foi publicado, né, o seu fator de impacto, né, qual é a revista, para você já ter uma informação complementar em relação a essa publicação como um todo. Também esse tipo de pesquisa, quando você faz, né, ele é uma pesquisa que você pode pegar os resultados e colocar na lista marcada, você pode também exportar, só que nesse caso vai exportar para um arquivo RD, né, que é um arquivo que vai ter esses desenhos de. É, vai poder portar, né, esses desenhos também do composto químico aqui, tá? Ou então você vê das reações ou a pesquisa do composto especificamente, né, que já é um outro formato. Mas é uma opção que foi incluída, então, agora, né, nessa renovação de março, e que sem dúvida alguma é muito importante, né? Você pode ou trazer o seu arquivo, né, ou você pode desenhar esse arquivo e criar um arquivo MOL a partir do que você desenhou, ou simplesmente fazendo a pesquisa pelo desenho que você fez, ou uma combinação, né, de que você combine de uma forma que fique perfeito, né, aquele composto químico para ser então buscado. É especialmente interessante para quem está trabalhando em bancada, que tem assim, pesquisa de novos compostos, até para ver se alguma coisa já foi feita, né, em relação a esses compostos como parte dessa subestrutura. Legal? Vamos ver aqui perguntas.